Então, pessoal, nós vimos aí um acidente que teve na academia, né? Onde um senhor soltou o peso e caiu sobre o seu tórax, né? Ali no caso, segundo o médico, né, na internet, informou que ali aquela pessoa sofreu um ferimento ali no coração, alguma coisa no coração, né? O que pode ter sido ocorrido uma fibrilação ventricular, né? E que seria um ritmo chocável pelo DEA, mas ali caberia as compressões torácicas, né, as reanimações cardiopulmonar, que é um protocolo de parada cardiorrespiratória, tá? Então, para a gente entender como é que funciona os protocolos de parada cardiorrespiratória, às vezes eu vejo alguns vídeos meio incompletos na internet. Por exemplo, se você tem uma convulsão, a pessoa tem uma convulsão, aquela convulsão pode avançar para uma PCR, para uma parada cardiorrespiratória. Então, ao meu ver, quando uma pessoa tivesse uma convulsão, já deveria chamar o SAMU, né? Ou o corpo de bombeiros, no caso, se a pessoa estiver na rua. Mas em casos de condomínio, chamaria o SAMU. E o SAMU, por quê? Porque se a pessoa pode ter uma PCR e o SAMU tem o DEA, né? No caso ali, na parada cardiorrespiratória, se for uma sistolia, que é uma parada total, o DEA não vai fazer indicação de choque, tá? Porque ali, no caso, o médico vai usar a epinefrina, que é a famosa adrenalina, para poder trazer um pulso para aquele coração. Então, chamaria o SAMU para fazer uma avaliação, para ver se após a convulsão aquela pessoa realmente está apta para ir embora para casa, ou se ela precisa de algum outro socorro. Então, poderia ser feito dessa forma. Mas sempre todos os protocolos de emergência podem avançar para uma parada cardiorrespiratória. Um engasgo, né, um engasgo total pode avançar para uma parada cardiorrespiratória. Eu até falei que o protocolo mudou, né, da América, do novo guideline. Você agora tem 5 golpes dorsais, né, 5 golpes nas costas antes da manobra de Heimlich. O Dr. Heimlich, quando inventou essa manobra em 1976, especialista ali, ele não recomendava tapas nas costas, porque isso poderia descer o elemento poderia descer para a traqueia e a pessoa ficar com obstrução pior, né? Então a manobra de Heimlich, ela foi muito eficaz, até hoje ela é eficaz, e eu acho que ela deveria ser primeiro do que os golpes dorsais, porque a pessoa, se não desengasgar, vai desfalecer, você não vai conseguir fazer a Heimlich, né? Mas a gente segue o protocolo que pode ter sido extraído do protocolo australiano, que não usa a Heimlich e possivelmente usa os golpes dorsais. São estudos deles, né? Porque não tem outra forma de estudar se não tivesse um outro protocolo. Então, segundo o estudo deles, a gente segue isso. Mas o Dr. Heimlich, criador também da cânula, cânula de pneumotórax, né? Ele criou também essa cânula. Acho que merece um pouquinho de atenção, né, nas observações dele. Então, agora, eu não sei com o novo guideline se todos os estabelecimentos vão ter o DEA. O DEA, ele é muito importante ter nas edificações, principalmente nas mãos dos bombeiros civis. Por quê? Porque se uma pessoa ela tem uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular sem pulso, são 2 ritmos chocáveis pelo DEA que precisam ser feitos imediatamente, esse choque, para se resetar o nó atrial, né, que é o pulso, compasso do coração. Então, as RCPs são iniciadas, né, no momento de identificou-se que não há elevação torácica, se começa as compressões. Seja a pessoa que engasgou entrou numa PCR, seja uma pessoa que convulsionou entrou numa PCR, seja qualquer outra coisa. Avançou para a PCR, compressões torácicas. Qual a finalidade dessas compressões? Fazer o bombeamento do coração de forma manual, ou seja, levar sangue com oxigênio, né? O sangue encaminha oxigênio para os órgãos e principalmente para o cérebro, para que não morra os tecidos e os órgãos do corpo, né? Manter o corpo vivo até a chegada do SAMU. O SAMU vinha com 10. Se o 10 já estiver em mãos, o bom é que tenha 2 socorristas, porque a RCP não pode parar, né? Então, a colocação das pás, muitas vezes a pessoa não ensina. As pás são 4 tipos de colocações, mas a mais tradicional é uma no direito,
né, em cima aqui do sinusal, né, no atrial, né, onde tem o compasso, o marca-passo do coração, que dá o pulso. Ali dentro tem componentes químicos, como sódio e potássio, que fazem uma produção elétrica, né? Então, à direita e um abaixo do coração, tá? Uma aqui, outra aqui. Porque não ensinam a colocação da pá e te dão um DEA. Praticamente, eu nunca usei um DEA. Isso é a realidade. Eu nunca usei um DEA. Eu já vi um DEA, mas eu nunca usei. Eu sei como funciona, mas eu teria que pegar a prática, né? A gente não tem ainda... as aulas são dadas, né, no curso, mas a gente não teve acesso. Eu não tive acesso. Mas eu sei como é que funciona porque eu estudo, né? Mas muita gente também não sabe, outras pessoas já sabem como funciona. Mas o choque do DEA vai ser recomendado para ritmos chocáveis. Fibrilação ventricular sem pulso e taquicardia ventricular. Em caso de assistolia, que é a parada total do coração, não se tem choque. Aí a recomendação o médico vai aplicar a epinefrina, que é a adrenalina, para tentar fazer com que o pulso retome. Então essa é a função básica. Aí o cardioversor. A parte do cardioversor já não é a minha parte como bombeiro civil, mas eu também estudei um pouquinho que eu achei interessante. O cardioversor, ele faz cardioversão, ele não faz desfibrilação. Apesar do cardioversor ter também a função DEA, você tem a função DEA, tem a aspasia do DEA, você pode usar também como desfibrilador. Só que na cardioversão, ele vai usar o segmento QRS, né? É um protocolo que o aparelho faz choques nas ondas R, né? Você vai ter que estudar o segmento QRS para entender. O aparelho ele é sincronizado com o eletrocardiograma do próprio aparelho. No monitor você vai ver lá o coração e a sincronia, né, com o eletrocardiograma lá das pazinhas. A pazinha vai fazer a leitura no tórax do paciente, vai fazer a leitura na onda R, que seria uma contração cardíaca, e vai chocar exatamente na onda R. E às vezes dá problema, mesmo chocando na onda R. Se chocar em outra onda, na onda T, complica, tá? E eu estava estudando que às vezes dá o choque na onda R e às vezes complica também. Mas a maioria das vezes consegue ali fazer o choque específico, um choque de cardioversão. Aí você vai ter que ver lá, estudar quais são os bifásicos, os monofásicos, conforme eu fiz o estudo, que dá um choque mais fraco, agora os mais modernos, mais eficaz, né? Que são os bifásicos. Então você tem os monofásicos e tem os bifásicos. E ali você vai ter a quantidade de choque, né, determinada para cada tipo, tem um padrão de choque para cada tipo de problema, né, em joules, né, com a quantidade de choque em joules ali. Aí você vai ter que ver o cronograma lá, para esse tipo de problema, quanto de choque eu dou. Aí aquele choque vai crescendo até a vítima ela reagir, né, ter alguma reação cardíaca ali. Se não reagir, eles mantêm o choque na mais alta ali até ver o momento que não se dá mais para chocar aqui e perdeu o paciente. Então esses estudos são bastante simples, tá? Não é uma coisa, nem um bicho de sete cabeças não. Parece ser um pouco difícil para quem não teve contato. Mas em suma, sempre quando eu vejo vídeos que a pessoa não está fazendo RCP ninguém, o paciente está ali solto e alguém está mexendo no cardioversor, a gente já percebe que tem um erro, porque a reanimação não para. Na colocação do DEA, você está fazendo as compressões torácicas e o DEA vai falar para você parar que é recomendado o choque. Depois do choque, aí sim ele manda você reiniciar as compressões, até ele fazer a leitura direitinho. No cardioversor, o cara vai dar o choque e vai manter as pás para poder fazer a leitura e ver se é preciso dar uma outra sincronia de choque. Então, são coisas teóricas, né? A gente não tem acesso a esses equipamentos, mas é sempre bom a gente estudar e saber um pouquinho mais sobre essas questões, tá? Quem trabalha com vidas aí tem que estar sempre estudando, se atualizando, porque é muito importante.